Cerca de 80% dos crimes comunicados à Polícia Federal não são esclarecidos. Segundo o resultado de pesquisa realizada pelo delegado Gustavo Schneider, do Rio Grande do Sul, ele próprio acha que a melhor maneira de reverter esse quadro desalentador seria adotar critérios científicos de seletividade absolutamente objetivos. Além dos casos sem fundamento, há problemas na investigação e na demora da justiça, o que aumenta no país a sensação de impunidade. Para falar desse tema, convidamos os deputados Marcelo Itagiba, do PSDB do Rio de Janeiro, e William Wu, do PPS de São Paulo. Deputado Marcelo Itagiba, o senhor tem uma longa experiência nessa área. E como é que vê essa... Aliás, existe uma pesquisa antiga, lá em São Paulo, de que só 3% dos crimes, dos autores de crimes, eram punidos, né? Isso é antigo já, tem mais de 2 anos. Por que essa sensação de impunidade no Brasil? Porque a impunidade nos casos de crime de colarinho branco, que é muito no nosso meio. Mas há também impunidade em larga escala desses crimes comuns, assaltos, às vezes tentativa de homicídio, coisas desse tipo, né? Eu diria o seguinte, em primeiro lugar, no Brasil não existe a disponibilidade da ação penal. Ou seja, para cada crime informado à polícia, tem que haver a devida apuração, porque se tratam de crimes de ação pública, ou seja, uma enormidade de fatos chegam às delegacias, seja da Polícia Federal, seja das polícias estaduais, civis nos estados. E isso tudo tem que ser apurado. E não há elemento humano suficiente para apurar essa enormidade de crime. Então, o que você precisa ter? Você precisa ter uma proposta mais científica de fazer a apuração desse crime, com mais inteligência. Ou seja, determinados crimes... Tecnologia e inteligência, né? A polícia tem que usar meios de cruzar as informações desses inquéritos, porque muitas vezes são praticados por quadrilhas organizadas para desarticular essas quadrilhas de uma vez por todas e de uma vez só. Ao invés de ficar trabalhando no dia a dia, no varejo, fazer o grande trabalho de inteligência para tirar de circulação todos aqueles que fazem parte daquela atividade delituosa. Ou seja, o Brasil precisa repensar o seu sistema de investigação e o seu sistema de punição dos crimes. Eu, por exemplo, tenho uma proposta que hoje está sendo discutida na Câmara dos Deputados que defende a possibilidade de haver, o cumprimento da pena após a decisão de segundo grau confirmando, que aquele indivíduo cometeu um determinado crime. Dessa forma, nós vamos reduzir a possibilidade da população sentir essa impunidade. É projeto de sua autoria? É um projeto da minha autoria que estabelece a execução provisória da pena, porque os demais recursos para o STJ e para o STF têm apenas efeito chamado devolutivo. Ele não tem o efeito suspensivo, ou seja, ele não suspende o que o acórdão determinou. A execução da pena. Para poder haver a pronta execução da pena para que a gente diminua essa sensação de impunidade. Agora, doutor William, como é que o senhor vê esses dados? Em São Paulo dizem que só 3% dos crimes os autores são punidos. Tarcísio, o esclarecimento é muito maior. É que, de certa forma, hoje falta uma forma e uma normativa para todos os inquéritos policiais. Há muita comunicação de crimes, até de certa forma, fraudulenta. Quando as operadoras de celulares falavam que precisava de um boletim de ocorrência para o seguro pagar o aparelho, em regiões nobres de São Paulo tinha um estouro de furto de aparelhos. E esses inquéritos normalmente não achavam Isso é fraude, né? Uma fraude, não chegava a descobrir quem é o verdadeiro autor. Mas eu acho que, de certa forma, temos que informatizar o sistema também. Em São Paulo, quando implantamos o Infocrim, a gente estava implantando também um software de acompanhamento à investigação. Informatizar nacionalmente. Exatamente. Aqueles que têm que ter uma qualificação científica do procedimento e também da denúncia para a posterior investigação, priorizar os grandes casos, como o doutor Itagiba falou, aqueles que realmente afetam a população. Hoje, a maioria dos criminosos e os casos de homicídios e latrocínios em São Paulo
mais de 40% são esclarecidos. Isso não quer dizer que os autores são punidos. Temos mais de 100 mil mandados de segurança, somente chegando no estado de São Paulo, a próxima de 100 mil, na capturas, para buscar pessoas que estão aí andando livremente. São mandados de busca, né? Busca e prisão, através de mandatos de pessoas que foram condenadas. E uma das questões muito clara agora, acabei de aprovar um projeto de lei que permite que a União faça convênio com os estados para que a gente possa unificar a biometria do ser humano do brasileiro. Ou seja, o criminoso que pratica um crime hoje no Brasil, apesar de ele ter uma identidade de São Paulo, ele não conseguirá tirar uma nova identidade em outra parte do estado. Hoje, a nossa datiloscopia, que faz parte da biometria, permite que eu tire uma identidade com o nome de Tarcísio em qualquer outra unidade da federação em que não tenha o seu banco de dados. Então era igual antigamente, todos alugavam um carro do Paraná para andar aqui no Distrito Federal livremente nas multas de radares. Então a impunidade, a sensação de impunidade é muito grande. Mas nós, policiais, quando prendemos um latrocida, que é um dos piores crimes, que a sociedade média tem maior medo, que após um roubo, um furto, ele comete um homicídio, 99% das pessoas já tiveram uma passagem pela polícia. O senhor falou em latrocínio. A polícia fez a sua parte. Quem não manteve foi o judiciário. Um dos maiores advogados brasileiros, aqui residente em Brasília, mineiro, doutor Vilela, que foi até advogado do Collor, grande advogado de escola, foi assassinado no apartamento dele, um apartamento de luxo, na Asa Sul, aqui em São Paulo, aqui em Brasília, junto com a esposa e uma empregada que tinha 26 anos com ele, de absoluta confiança. Esfaqueado brutalmente e latrocínio, levaram 700 mil dólares, levaram não sei o que, é o que falam aí. E a polícia parece perplexa. Ainda hoje não se tem uma pista segura dos assassinos. Mas, se tivéssemos um banco de dados únicos, ia ajudar muito a investigação. E outra coisa, esse porteiro não viu nada. Eu acho que o deputado William Vu colocou uma coisa importante. Integração de informação. E nós fomos os precursores nisso no estado do Rio de Janeiro. Nós criamos o conceito no Rio de Janeiro da delegacia chamada de legal. Ou seja, a delegacia que tem um sistema integrado de informação que permite o acompanhamento de toda a investigação por todos aqueles que trabalham na delegacia e pelas outras delegacias que estão interligadas com aquelas informações. O sistema de computação. Um sistema de computação. E foram mais de 100 delegacias inauguradas na minha gestão. Ou seja, foi um avanço fundamental. A outra coisa que é importante é o treinamento do policial para a prática da investigação. E vou lhe dar uma informação em primeira mão. Eu estou dando entrada hoje numa PEC sugerindo a unificação das polícias no Brasil para que nós tenhamos um corpo só fazendo o mesmo trabalho em defesa da sociedade. Em vez de termos duas corporações que ficam disputando o espaço, eu estou propondo a unificação... E rivalizando muitas vezes, eu estou propondo a unificação dessas duas polícias de forma a otimizar o trabalho da polícia e otimizar, inclusive, os recursos. Porque se nós formos ver as duplicidades de gasto de recursos que hoje se pratica nas unidades da federação, nós estaremos vendo que muitos recursos estão sendo gastos à toa. E outra coisa, uma coisa que parece óbvia,